Olá, turma, sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos falar sobre o gênero textual, artigo de opinião. Então, nos acompanhem no nosso slide. Então, o artigo de opinião, ele tem como característica essencial a defesa de um posicionamento pessoal, baseado em argumentos lógicos. Quase sempre apresenta questões polêmicas e busca persuadir ou convencer o interlocutor. Então, esse tipo de gênero, a gente diz que ele é dissertativo argumentativo. Por quê? Porque o autor, ele apresenta um ponto de vista, né? Um posicionamento pessoal, tá? Em relação a um determinado tema. E geralmente esse tema, geralmente não, sempre esse tema ele deverá ser um tema polêmico, tá? É por isso que ele recebe esse nome de artigo de opinião, porque ele vai apresentar, no caso a argumentação, ele vai ser o principal recurso aí utilizado no artigo de opinião, tá certo? E ele tem como característica informar, persuadir o leitor sobre um assunto, ou seja, ele tenta convencer, tá, o interlocutor sobre determinado assunto. E quem são ou quem é o público-alvo desse tipo de gênero? São pessoas interessadas em algum assunto polêmico ou no pensamento do articulista ou do debatedor. Então, o público-alvo aí são pessoas que gostam desses assuntos polêmicos aí. Como é um texto também informativo, ele é bastante utilizado aí dentro do meio jornalístico. Então, por vezes, você às vezes se interessa ou pelo pensamento do articulista, que é a pessoa que está defendendo, ou do debatedor. A gente observa muito esse tipo de gênero, por exemplo, dentro de debates, né, que eles geralmente vão utilizar aí esse tipo, ou de entrevista, eles vão utilizar esse tipo de gênero aí em que as pessoas elas vão se posicionar e vão tentar convencer o interlocutor a respeito do seu posicionamento, tá? Qual é a finalidade do gênero? É contribuir para a reflexão das pessoas sobre um assunto em discussão na atualidade. Então, geralmente, como eu já disse, o assunto ele tem que ser polêmico, ele também precisa ser atual, né? Precisa ser um assunto muito interessante para que ele venha levar o leitor a refletir, a fazer uma reflexão, tá certo? Qual o objetivo do enunciador, ou seja, de quem escreve esse tipo de gênero? É trazer à discussão assuntos sobre os quais não há consenso para apresentar seu ponto de vista. Então, tem algum tema muito polêmico, então vão ter pessoas que vão ter opiniões diferentes, que vão se opor uma à outra. Então, o objetivo deste gênero é trazer assuntos sobre os quais, na verdade, não há consenso aí em relação ao ponto de vista, tá? E onde nós encontramos esse tipo de gênero? Em jornais e revistas, impressos e digitais, e em blogs também. Vamos verificar agora como é que se estrutura esse tipo de texto, tá certo? Bom, primeiro nós vamos ter a introdução. O que é a introdução? É a apresentação do tema e também é o momento em que o personagem ele vai se posicionar, tá certo? Então, a primeira estrutura de um artigo de opinião simples, tá? Ele vai ter três, como nós já podemos observar na imagem, ele vai ter três estruturas. A primeira é a introdução, como eu já falei, é o início do texto, é o momento em que o autor ele vai apresentar, ele vai contextualizar o assunto que vai ser discutido e ele vai se posicionar. O segundo é o desenvolvimento, é o momento de defesa do posicionamento, tá? Então é onde ele vai apresentar argumentos que serão válidos, tá certo? Então, o desenvolvimento é a parte central do artigo, tá? Então vão ser nesses parágrafos, tá, que o escritor ele vai abordar aspectos variados sobre o assunto, ele vai apresentar e ele vai defender a sua opinião, ele vai usar
nesse momento da argumentação e apresentar também justificativa, é o momento também que vai acontecer a justificativa para convencer o leitor. É a parte mais longa do texto, tá certo? É onde tem mais parágrafo, porque na introdução ela pode ser feita simplesmente por um parágrafo, mas o desenvolvimento ele vai se dar, como é o momento central do artigo, ele vai ser desenvolvido em mais parágrafos, certo? E por fim, nós temos a conclusão, que é a síntese dos argumentos, é a retomada da opinião. Então, é no fim do texto que o autor ele vai fazer a conclusão do raciocínio apresentado ao leitor, e é importante também apresentar neste momento, neste momento que, na verdade, o autor ele vai apresentar possíveis soluções para a questão debatida no texto, tá certo? Após a estrutura, nós vamos verificar as principais características desse tipo de gênero. Primeiro, a linguagem desse tipo de gênero ela é uma linguagem clara, direta, objetiva, tá certo? Então, como você vai tentar abarcar, né, um número, abranger, na verdade, um número maior de leitor, então você não pode usar uma linguagem muito sofisticada, muito rebruscada. Então, ela é uma linguagem formal, porém uma linguagem formal clara, direta e objetiva, tá certo? Vamos verificar também o uso de conectivos para dar encadeamento lógico ao texto. Lembrem que o texto ele vai ser constituído em parágrafos e esses parágrafos eles precisam estar interligados entre si. Para isso ele vai usar alguns conectivos aí para encadear um parágrafo ao outro. Vamos verificar expressões ou palavras que vão evidenciar o posicionamento do articulista e do debatedor. Então, nós vamos, dentro desse texto, verificar algumas palavras ou expressão que vão nos indicar o momento, né, que o articulista ali ele vai se posicionar, tá? Tanto o articulista quanto o debatedor. O registro, como eu já disse, ele é formal, tá? Mas ele é claro, direto e objetivo. É o mais utilizado no artigo de opinião. Então, no artigo de opinião, raramente você vai usar uma palavras de baixo calão, gíria, porque é um texto informativo, ele é jornalístico, então ele precisa ter uma linguagem muito boa, uma linguagem padrão muito boa, tá certo? Mas, claro, ele vai variar de acordo com o público-alvo, vai depender do assunto em que vai ser trabalhado. Os textos eles estão escritos em primeira e terceira pessoa, tá certo? Vai haver, como eu já disse, o uso da argumentação e persuasão, já que ele é um texto que vai tentar convencer o leitor sobre o posicionamento do articulista. Geralmente eles são assinados pelo autor, então todo artigo de opinião vem lá o nome ou embaixo ou antes, logo após o título, vem o nome do autor, ou seja, de quem escreveu aquele artigo de opinião. Eles vão abordar temas da atualidade, tá certo? E como eu já falei também anteriormente, eles possuem títulos polêmicos e provocativos, tá? E os temas, eles são temas, tem que ser temas que vão criar aí uma certa... aliás, são temas polêmicos, né? Então, os temas e os títulos eles são bastante polêmicos, tá? Precisam aguçar aí o leitor, né, a ler esse tipo de gênero. Ele também vai apresentar verbos no presente e no imperativo. Então, como é um texto atual, então os verbos a serem utilizados dentro desse contexto, eles devem estar no presente. E claro, como ele tem a intenção de persuadir, de convencer o leitor, então ele vai usar o verbo no imperativo, tá? Com a intenção desse convencimento, tá? De fazer com que o leitor ele convença ele, o articulista convence o leitor do seu ponto de vista, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Nós vamos ler no nosso material didático
um artigo de opinião, tá certo? Em que a autora ela vai defender um ponto de vista sobre uma questão bastante debatida nos meios de comunicação, que é o uso do celular na sala de aula. Então nós vamos ler esse artigo, fazer a interpretação, tá certo? E tentar observar tudo que foi estudado durante esta nossa aula. Vamos ficar por aqui e até a próxima.